Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, aqui nós que estamos na igreja e vocês que estão em suas casas, em seus lares. É motivo de muita alegria para nós estarmos aqui e podemos juntos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Para tal feito, irmãos, hoje nós não continuaremos a nossa série em Colossenses. Durante a semana eu orei, busquei a Deus e fui incentivado pela minha esposa para que a gente pudesse pensar em outro texto. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 27, onde vamos ler todo o Salmo. Salmo 27, irmãos. Realizarei a leitura. Peço para os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, vamos ler todos juntos, de maneira pausada, mas leremos juntos o texto. Depois vamos pedir para que Deus nos ilumine, a fim de que entendamos o texto. Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, vamos abaixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Ó santo e bendito Deus, nosso Pai, Senhor maravilhoso, Pai das luzes, Deus que é exaltado entre as nações. Como é maravilhoso, Senhor, poder louvar e saber que o Senhor está escutando o nosso louvor. Como é maravilhoso, Senhor, orar e saber que o Senhor está escutando a nossa oração. Como é maravilhoso, Senhor, ler as Escrituras e saber que é o próprio Senhor falando conosco, que é um livro inspirado por Deus. Como é maravilhoso saber, Senhor, que nós somos salvos mediante o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos diante de um salmo lindo escrito por Davi e pedimos agora, Senhor, ser conosco. Abençoe, Senhor. Em mim, dentro de mim e no meu conhecimento não há nada de bom, mas eu peço, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, usa-me, Senhor, para que o Teu povo seja edificado, para que a Tua igreja seja edificada, para que mesmo distantes fisicamente, Senhor,
pelo Seu Santo Espírito, nós nos sintamos juntos, sabendo que servimos o mesmo Deus, que servimos na mesma igreja e que Te amamos, Te adoramos, Senhor, e que tão breve isso passará e estaremos juntos aqui novamente. Ser com cada um de nós, Senhor. Fale conosco agora. Abençoe, Senhor, nós, os irmãos também da Quarta Igreja de Suzano que estão ouvindo. Ser conosco, fale conosco, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Se apiede de nós, Senhor. E no mais, Senhor, todas as demais coisas que faremos aqui ainda em culto. Se apiede de nós, Senhor, e fale aos nossos corações agora. Nós oramos no bendito nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo 27, ele foi escrito, Davi estava fugindo, Saul estava buscando, e estava fazendo uma busca implacável sobre Davi, e Davi fugia. E nesse momento que Davi escreve o Salmo, ele já conseguiu realizar a fuga. Então ele está num lugar seguro, onde não mais consegue ser alcançado pelos servos de Saul, pelo exército de Saul que estava buscando. Então nesse momento, onde ele está num lugar seguro, alguns estudiosos acham que dentro de uma caverna, mas ele está num lugar onde não tem mais risco de ser alcançado pelo exército de Saul. Então assim, ele começa a escrever esse Salmo. E depois dessa perseguição, e depois de sofrer, de já ser ungido rei, mas fugindo de Saul, ele começa a escrever esse salmo lindo, no intuito de, mesmo estando longe de Israel, mesmo estando longe da sua terra natal, quando ele voltar, ele poder cantar este salmo no tabernáculo. Irmãos, Davi canta aqui e ele começa a dividir esse salmo, que em 14 versículos são divididos em 4 partes. Davi declara, nas primeiras partes, a sua confiança em Deus, depois o desejo de comunhão com Deus, em seguida ele faz uma oração belíssima, e nos 2 últimos versículos ele revela a sua esperança. Daí se deve ver aqui a determinação de não temer a qualquer inimigo, em virtude de que Davi demonstra a sua fé e esperança, que estão firmados no Senhor. É demonstrada aqui a maravilhosa piedade de Davi, pelo fato que ele não desejava viver com nenhum outro propósito, senão de servir a Deus. E ele nem poderia retroceder deste propósito, impulsionado por qualquer dificuldade, ansiedade que ele pudesse passar. Por isso, irmãos, vamos meditar nesse salmo sobre o seguinte tema: confiança em Deus e anelo por sua presença. Nós podemos ver que no primeiro versículo, Davi já começa declarando a sua fé, ele confessa a sua fé, e ele aponta 3 características que Deus tem com ele. Ele começa falando: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E depois ele fala: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Neste sentido, ele declara a sua fé, ele faz a sua pública profissão de fé, mas ele também mostra para os inimigos como que é o escudo da sua fé. Ele se defende dos seus inimigos com 3 características que Deus deu, que é: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a minha fortaleza. Sendo assim, Davi começa explicando, e dessa maneira que ele fala do escudo da sua fé contra os seus inimigos, nós temos, irmãos, a certeza que é notório. Luz na Bíblia quer dizer, sempre é denotado como alegria, perfeição, felicidade. Ele anda pelo caminho da luz. Mesmo perseguido, Davi demonstra: eu ando na luz com Deus. E ele continua explicando, falando, ele complementa que Deus era a sua salvação e fortaleza da sua vida. Quando foi socorrido por Deus, ele se sentia em segurança, livre dos terrores da morte. Certamente sabemos que todos os nossos temores, irmãos, têm a ver com a morte. Nós temos passado medos da morte ultimamente, todos nós, irmãos, e nós sentimos, e o sentimento de todos é demasiadamente ansiosos por nossa vida. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós não reconhecemos que é Deus que preserva a vida. Davi, quando fala que o Senhor é o seu escudo, sendo luz, sendo sua salvação e fortaleza, ele também diz: é Deus que preserva a minha vida. Por isso eu não tenho medo dos meus inimigos, porque se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Mas se Ele não quiser que eu morra, eu não vou morrer. Por isso que Davi não tem medo dos seus inimigos, ele não tem medo de enfrentar os seus inimigos de frente. E ele continua que Deus, nós cremos que Deus é fiel conosco. Devemos exaltar Deus, irmãos,
sublimamente, porque Ele é fiel, e Ele que vai preservar a nossa vida, seja qual for a situação que nós estivéssemos passando, sendo qualquer medo que a gente possa ter, é Deus que vai preservar a nossa vida, diante de qualquer adversidade que possa vir de nós. Por isso, irmãos, nós devemos manter os nossos pensamentos e os nossos corações cativos, com admiração a Deus, e proclamar, como o apóstolo Paulo proclamou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de qualquer situação, Deus é do nosso lado, irmãos. Nós não temos o que temer. Os próximos 2 versículos vêm depois de Davi apresentar o seu escudo da fé. Por isso ele pode ser perseguido por seus inimigos, pode estourar uma guerra diante dele, ele pode ser caçado, ou até mesmo enfrentar gigantes, leões ou ursos. Davi não vai se atemorizar, pois a confiança dele vem que o Senhor Deus é a luz, salvação e fortaleza de sua vida. Por isso, quem se levantou contra ele vai tropeçar e cair, pois Davi notifica que quando a provação vier, sua fé provará que é alicerçada no Senhor, e ele se apoia no poder de Deus e não nas suas próprias forças. Davi tinha experiência, irmãos. Nós estamos falando ainda de um jovem Davi. Nós estamos falando de um jovem Davi que enfrentou um gigante. Nós falamos de um jovem Davi que matava urso, matava leão, que ia atrás das ovelhas dele. De um jovem Davi, irmãos, que ele tinha a experiência de qualquer inimigo que se levantasse contra ele, o Senhor ia na frente da batalha. E neste momento, irmãos, nós vimos os milagres que ocorreram com Davi. Quantos milagres não podem acontecer nas nossas vidas, com tudo que nós temos passado, irmãos? Nós devemos ver que Davi, por mais que tinha perigos e estava fugindo, ele estava com o coração contrito, que Deus ia protegê-lo. Nesse momento, irmãos, nós devemos fazer a pergunta para nós mesmos: em quem nós temos confiado? Diante de tudo que está acontecendo no mundo, nós temos confiado em quê? Qual tem sido, irmãos, o nosso escudo da fé? Nós temos nos apoiado nas Escrituras, ou temos nos apoiado em algumas coisas que vemos na internet ou nos noticiários? O que tem sido para nós, irmãos, luz, salvação e fortaleza? Deus ou os nossos ídolos? E agora, irmãos, a segunda parte, o rei Davi, ele vai de uma maneira maravilhosa falar o que ele está mais sentindo falta, de estar distante. Lembrando, Davi está num momento de fuga de Saul, e ele começa agora essa parte do Salmo falando que ele sente mais falta. Ele ama a comunhão dele com Deus, por isso ele sente falta de estar na casa de Deus. No versículo 4, nós podemos verificar: Davi está longe do seu país, da sua casa, dos seus amigos. No sentido ainda que Davi se tivesse banido de seu país, ele foi tirado dos seus, ele teve que fugir, despojado da sua vida, roubado da sua família, enfim, longe da sua casa, da comida do dia a dia. Todavia, ele não estava tão ansioso pela recuperação dessas coisas, mas sim, ele estava em tristeza e aflição que sentia por seu banimento do santuário de Deus e pela perda de seus privilégios sagrados. Aqui, Davi demonstra seu intenso afeto pelo culto divino, de maneira tal que lhe era mais amargo ser exilado do santuário do que lhe ser negado a sua própria casa. Davi começa o versículo 4, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não está distante do culto solene. Davi está triste porque ele não está podendo cultuar a Deus. Davi sabe que Deus é onipresente e que não é o templo que nos faz estar na presença de Deus, mas ele sentia a falta do culto, de estar cultuando o nosso Deus. E nós, irmãos, do que sentimos falta nesse momento de tribulação? Qual é a primeira coisa que nos faz falta? Davi trocaria tudo para estar cultuando a Deus nesse momento que ele está afligido na caverna, fugindo do seu povo. E nós, irmãos, do que nós temos sentido falta? Sim, de fato vivemos em circunstâncias muito diferentes de Davi, mas enquanto Deus ainda preservar seu povo sobre essa terra, antes da volta de Cristo, e atraí-lo para si por meio de instruções terrenas, os templos, as igrejas,
terão a sua beleza e a sua importância para o mundo. Portanto, irmãos, ela deve atrair para si o anelo dos fiéis. Os fiéis a Deus devem vir à igreja, e isso foi nos tirado por causa desse vírus. A palavra, o sacramento, as orações públicas e outros auxílios do mesmo gênero, toda vez que são negligenciados, geram um perverso menosprezo a Deus. É manifestado nessas ordenâncias, Deus é manifestado nessas ordenâncias, num espelho, como um espelho ou como imagem dele. Irmãos, nós temos que estar tristes, sofrendo. Foi tirado de nós o culto público, o momento de estarmos juntos. Aquele domingo que a gente viria, que estaríamos todos nós aqui, a igreja está vazia, nós estamos em poucas pessoas, nós estamos tristes por isso, irmãos. Nosso coração tem se afligido por isso. Nós temos chorado a Deus e pedido para estarmos aqui, todos nós novamente juntos. Isso tem nos feito pensar mais e refletir no que Deus quer de nós com tudo isso que está acontecendo. Nos versos 5 e 6, ele continua falando sobre a vontade de estar no templo. Davi fala, ele portanto afirma que a figura do templo não era algo sem sentido, porque ali Deus, por assim dizer, estende as suas asas para reunir os crentes debaixo da sua proteção. Disto, ele conclui que como não acalentava nenhum desejo maior do que fugir para refugiar-se debaixo das asas de Deus, ali haveria um refúgio preparado para ele em tempos de adversidade, sob a proteção divina, a qual, sob a figura de uma rocha, ele nos informa que seriam como torres, por causa da resistência, da altura. Lá seria difícil de alguém encontrá-lo, em lugares elevados. Portanto, embora ele se visse nesse tempo cercado por inimigos de todos os lados, contudo, ele se gloriava que de fato os venceria, ainda que fosse reduzido por grandes dificuldades, como que ameaçado de morte instantânea. Ele nos dá uma notável prova de sua fé, pelo qual somos instruídos a não medir o auxílio divino pelas aparências externas ou recursos visíveis, mas em meio à morte devemos esperar pelo livramento que é provido da poderosa mão de Deus. Então Davi nos ensina que no momento da dificuldade nós devemos buscar a Deus. Nós não devemos buscar qualquer outra coisa que não seja Deus. A tribulação tem que nos trazer para mais perto de Deus, clamar a Deus, orar a Deus. Nós vamos ver isso na oração que ele começa no versículo 7. Após ter sido liberto dos perigos, Davi se confirma mais uma vez a esperança do livramento. Os fiéis, sob a lei, nós sabemos, costumavam, por meio de um rito solene, pagar seus votos quando tivessem experimentado alguma bênção extraordinária provinda de Deus. Aqui, portanto, Davi, ainda que banido e proibido de se aproximar-se do templo, se gloria de que uma vez iria cultuar no altar de Deus mais uma vez e ofereceria sacrifício de louvor. Parece, contudo, que ele compõe esse cântico e promete cantar esse cântico, dando graças a Deus. Irmãos, Davi, quando estava nesse momento perseguido, e diante dessa saudade, vontade de estar no templo de Deus, passando por todas as dificuldades, sendo perseguido pelo rei da terra onde ele morava, ele compõe um cântico a Deus, e ele sente saudade do tabernáculo. Na verdade, o que Davi está fazendo aqui, ele está compondo um cântico, porque ele tem certeza, e nós vamos ver isso no final do Salmo, que ele vai voltar a Israel, ele vai voltar a Jerusalém, ele vai voltar em Salém, onde está o tabernáculo aqui, e vai cantar esse cântico. Irmãos, nós como cristãos, também temos certeza que em pouco tempo nós estaremos aqui todos cultuando a Deus novamente. Davi tinha dons e talentos, Deus deu para ele composição de salmos. Nós, irmãos, temos nossos dons e talentos. Nós ficaremos um tempo sem vir na igreja, mas Deus não tirou de nós os nossos dons e talentos. Portanto, aquele que ensine, se esmere para aprender mais. Aqueles que compõem. Aqueles que trabalham com as crianças, trabalham com os adolescentes, com a SAF, com o PH, com o Ministério de Ação Social, com qualquer sociedade, com o MP, irmãos, e demais, tudo que nós trabalhamos,
se empenhem em fazer isso melhor, irmãos, como Davi está fazendo aqui, porque nós vamos voltar, irmãos. Um dia essa igreja estará cheia novamente. E quando nós voltarmos, irmãos, se o governo federal, o Estado liberar, na quinta-feira, irmãos, nós vamos ligar para os presbíteros, nós vamos ligar para o pastor Jair, e nós vamos reunir esse culto, irmãos, se for quinta, sexta, e cada um, irmão, vai ter estudado, vai ter se preparado, e a gente vai fazer igual Davi. Na primeira vez que a gente entrar aqui, a gente vai estar mais forte, a gente vai estar com uma fé mais robusta, porque a tribulação tem isso, ela nos traz esperança, e a esperança não se confunde, ela é dada por Deus. Por isso que, neste momento de tristeza, nós devemos, irmãos, saber que não vai acabar aqui, que Deus vai nos dar a oportunidade de reunir novamente, e quando nós tivermos essa oportunidade, todos nós, se Deus quiser, vamos estar melhores, vamos estar mais afiados, vamos estar mais maduros, e assim, vamos adorar nosso Senhor de uma maneira que lhe será melhor, todos nós juntos. Depois nós vamos partir para a oração de Davi, e Davi faz uma oração linda, irmãos. Vamos nos pegar essa oração um pouco, a partir do versículo 7. Então ele fala: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Irmãos, reparem que Davi aqui, ele inicia uma oração, e ao agir assim, ele declara que tipo de armadura lhe foi fornecido para bloquear as suas tentações. Reparem na palavra que ele usa, irmãos: por isso eu clamo. Ele está sozinho, ele está numa caverna, ele está longe do seu povo, ele está perto de Deus, então ele clama para Deus. Irmãos, é o que nós temos que fazer nas nossas orações agora, é clamar. Nós devemos clamar, irmãos, clamar como Davi clama, e falar: Senhor, compadece-te de mim e responda-me. Chegou a hora da gente clamar, irmãos. Eu sei que nós presbiterianos, para clamar, mas nós devemos clamar e seguir no versículo 8, como ele fala: ao meu coração me ocorre buscai a minha presença. Então, no meu coração ocorre buscar a presença de Deus, e ele diz: pois, Senhor, buscarei a tua presença. É isso que o coração dele está sentindo, de clamar, e depois de buscar a presença de Deus. Nós sabemos, irmãos, que ninguém pode confiadamente sair em busca de Deus enquanto o caminho não for aberto de convite de Deus. Nós conhecemos bem a doutrina do chamado eficaz, como está lá em Zacarias 13:9, eu direi ao meu povo, e dirão: ó Senhor é o meu povo. Isso é o chamado eficaz. Davi consequentemente diz que dessa forma, para ele a porta se abriu, Deus falou com ele, ele tem o chamado eficaz. Então ele diz: ao meu coração me ocorre, buscarei a minha presença. E ele responde a Deus: sim, Senhor, buscarei a tua presença. Na aflição que eu estou sentindo, buscarei a tua presença. E agora, irmãos, nós vamos chegar no momento da oração, em que Davi realmente se humilha na presença de Deus. Ele diz: não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Irmãos, Davi sabe que se Deus esconder de nós a face, nós morremos no mesmo momento. Ele acabou de falar nos primeiros versículos: o Senhor é a minha luz, salvação, fortaleza. Se o Senhor virar e esconder de mim a face, eu vivo sem isso. O que acontece comigo? Eu morro, os meus inimigos me matam. Então ele diz, depois de clamar, depois de buscar ao Senhor em oração, ele diz: Senhor, não rejeite de mim a tua face. Irmãos, fazendo uma aplicação do livro de Paul Tripp, que eu recomendo a leitura para todos, chama-se Abrigo no Temporal, da editora Cultura Cristã. Ao comentar esse versículo, Paul Tripp diz da seguinte maneira: irmãos, nós, salvos em Cristo Jesus, nunca vamos ver a nuca de Deus. Deus sempre vai mostrar a face para nós, e sempre vai estar sorrindo, mas o preço para isso foi muito caro, irmãos. O preço para que Deus sempre estivesse com a face para nós, e nunca mostrasse a nuca para nós, foi a morte do seu filho. Agradou ao Senhor moê-lo, ele foi morto, e no momento mais triste, na cruz do Calvário, no momento que o Senhor Jesus sofreu, que ele tomou o cálice da ira de Deus, naquele momento,
ele viu a nuca de Deus. O Senhor Jesus, irmãos, viu a nuca de Deus, para que todos nós aqui, todos nós que estamos online, nunca víssemos essa nuca. Deus sempre vai estar ali para nós, em Cristo Jesus. Mesmo que a gente passe por tribulações, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, toda vez que a gente clamar, Senhor, não se esconda de mim a tua face, Ele não vai esconder, irmãos, porque o Senhor Jesus conquistou isso para nós. Foi um preço muito caro, foi um preço muito alto, mas nós sempre veremos a face de Deus olhando para nós. Graças a Deus por isso. E ele continua, irmãos, no versículo 10, porque se o pai e uma mãe, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi está longe dos seus pais aqui. Ele não está na sua casa, ele está longe dos seus pais. E ele tem certeza que, por mais que estivesse longe da sua família, de tudo, Deus estava com ele, Deus o acompanhava e nos acompanha, todos nós. Ele não esconde a sua face, pelo contrário, Ele nos nutre com os mais ardentes afetos. Irmãos, todos nós que estamos aqui, se a gente observar a nossa vida, assim como Davi tinha experiência de livramentos de Deus, nós não podemos contar quantos livramentos nós já tivemos, quantas tribulações nós passamos e saímos mais fortalecidos dessas tribulações. Deus nos usou a tribulação para causar crescimento espiritual em cada um de nós. Então ele tem a plena convicção que, por mais um fato isolado, que para nós cristãos não é muito comum, mas hoje em dia, infelizmente, pelo pecado, por este mundo caído, tem se tornado comum. Por mais que um pai e uma mãe desamparem os filhos, abandonem os filhos, o Senhor Deus nunca vai fazer isso. Em Cristo Jesus, Ele sempre estará com os olhos fitos na gente. Por isso, irmãos, nós temos que saber que, por mais que às vezes a gente passe por momentos difíceis na vida, e por mais que a gente sofra, o Senhor Deus nunca vai nos abandonar. E qualquer outro afeto, irmãos, que a gente acha que pode ser maior que o afeto que Deus deu por nós, irmãos, é muito normal. Na natureza, irmãos, deste mundo, ela pode mudar inteira, pode mudar as leis, podem mudar os governos, podem mudar muitas coisas, irmãos, mas o que nunca vai falhar e o que nunca vai ser mudado é que Deus nunca vai falhar com o seu povo. Nós temos que ter essa certeza. Deus nunca vai falhar com aqueles que é seu. É isso que Davi está falando aqui. Por mais que a gente passe com decepções com seres humanos, Deus nunca vai falhar com a gente. Por mais que a gente passe por momentos de tribulações. E nós passamos para o versículo 11. Davi deseja, a fim de escapar das tramas e da violência de seus inimigos, que Deus lhe estenda a sua mão e o conduza em segurança. Por isso que Davi ora: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Davi está pedindo que Deus o ensine. Irmãos, nós devemos ter a plena convicção que quando ele pede que Deus o ensine, ele está demonstrando a sua humildade. Nós sabemos que Davi é instruído, Davi conhece a lei, Davi tem experiência com Deus, mas ele continua pedindo ensinamentos. E aqui é uma coisa que nós temos que entender como cristãos. Por mais que nós temos anos de igreja, por mais que nós passamos, tenhamos cargos, tenhamos coisas, a nossa oração sempre tem que ser essa oração humilde. Ensina-me, Senhor, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais, eu preciso estar, Senhor, crescendo no conhecimento e na graça que só o Senhor pode dar. Os arrogantes não são assim, irmãos. Os arrogantes acham que pode tudo. Os arrogantes, irmãos, eles acham que podem inferir as coisas pela sua força, pelo seu tamanho. Esse foi o erro do gigante Golias quando desafiou o povo. Ele achou que pela sua força, pelo seu tamanho, ele poderia vencer qualquer um. Mas, irmãos, ninguém pode contra o braço forte do Senhor. Ninguém, irmãos, ninguém vencerá a direita vitoriosa do nosso Deus. Vírus algum
provação alguma, tribulação alguma, nada foge do controle das suas mãos. Por isso, irmãos, que nós devemos pedir ensinamentos. Quando Davi fala que pode um exército se acampar diante dele, que ele não temerá, a gente acha, nossa, mas Davi está sendo arrogante. Não. Lembre o que aconteceu com Senaqueribe. 180.000 homens foram feridos à noite, depois que Senaqueribe tentou o rei Josias. Deus pode derrotar exércitos, sem que o seu exército vá para a batalha. Ele é todo poderoso. Por isso que nós devemos pedir ensinamento e crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. E nós vamos entender isso bem no último versículo deste salmo. E ele continua no versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. O salmista, mais adiante, acrescenta que é perseguido com calúnias, falsas acusações, bem como franca violência, pois ao dizer que a luz, a violência, a sua intenção é que eles não falam de outra coisa, senão de guerra e mortandade. Então, quando Davi está falando aqui, não me deixe cair, ele está falando, eles só falam de mortandade, eles querem me matar. E ele estava sofrendo uma perseguição terrível de Saul. Lembre-se que Davi tinha um relacionamento com Saul, ele tocava para Saul o instrumento, ele era o melhor amigo de Jonatas, filho de Saul, e de repente Saul queria matá-lo de uma maneira. Então ele está com o coração triste, porque quando nós nos relacionamos com umas pessoas, e às vezes acontecem essas coisas, nós ficamos com o coração triste, nós gostamos, mas Saul estava longe de Deus, Saul não amava Deus, e Saul queria matar Davi. Por isso que Davi fala, não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos, e os que só respiram crueldade. Ele foge e ele pede que o Senhor o proteja. E nós temos que ter aqui, irmãos, que assim como Davi sofreu injustiças, o nosso Senhor Jesus também sofreu injustiças quando esteve aqui. Ele passou, irmãos, ele sofreu acusações que não deveria, sofreu injúrias, ele sofreu na mão de mentirosos, que pregaram violência contra ele, uma morte terrível na cruz. Além do mais, essa oração, e esse final de oração, que é o versículo 12, ela nos traz conforto, para nos notificar que Deus pode manter a nossa inocência, e o escudo da nossa proteção, contra a crueldade deste mundo. Nós estamos vendo lá fora, irmãos, o mundo é cruel, mas Deus pode nos manter fora disso. Ele pode e tem poder para isso, para que as coisas que acontecem lá fora, seja o que for, Ele pode nos proteger, porque Ele é poderoso. E nós vemos isso, irmãos. Portanto, nós devemos solicitar todo dia em oração o escudo e a proteção de nosso Deus. E para encerrar, irmãos, o quarto ponto é a esperança para as tribulações. Aqui é um ponto que existe muita discussão. O ponto que deve ser observado é que Davi, mesmo fora de perigo, ainda está fugindo de Saul. Então, quando ele fala que quer ver a bondade de Deus, Davi sabia que era sustentado pela fé, senão já teria perdido inúmeras batalhas. E Davi também sabe, no versículo 13, quando ele fala, porque aqui tem muita aquela discussão teológica, se isso daqui é uma frase escatológica ou algo que já foi cumprido. Irmãos, nós temos certeza, eu tenho certeza que isso aqui foi cumprido, porque foi prometido para Davi que ele seria rei de Israel. Então, quando ele fala assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eles estavam falando que ele voltaria para Israel, que ele ia poder cantar esse salmo, porque foi lhe prometido que na sua sucessão reinaria sobre Israel. Então, isso não é, ainda que a gente queira que seja uma promessa escatológica, é algo que já se cumpriu na vida de Davi. Assim como Deus tem tudo decretado em nossas vidas, irmãos. Nada, nenhuma folha de uma árvore vai cair que não seja a vontade de Deus. Então, irmãos, é claro que nós vamos morrer para o céu, veremos a bondade de Deus lá. Mas há uma promessa para Davi, foi que ele ainda voltaria para Judá, seria rei, teria sua descendência, teve um exército, construiu um reino maravilhoso, depois o seu filho transformou esse reino no mais rico do mundo na época. Tudo isso aconteceu e foi conforme Davi escreve aqui. Mas para nós, irmãos, nós temos que ter a plena certeza, como Deus tinha um propósito para a vida de Davi,
Ele tem um propósito para a nossa vida. Nós temos que ter plena convicção disso, quando a gente lê que eu creio que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E agora, Davi fecha o salmo de maneira linda. Depois de fazer essa oração, depois de declarar a sua fé no começo, dizer que sente saudade do templo, depois de fazer essa oração maravilhosa, ele agora diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, é bem fácil de entender. Nós não estamos na tribulação como ele estava. Espera no Senhor. Passou a tribulação, fortifique. Faça essa oração que ele fez aqui. Cresça, conhecimento, graça, fortifique-se. Entrou na tribulação de novo. Espera, pois, pelo Senhor. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós podemos dizer ou não, mas o Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É por isso, irmãos, que nós devemos saber e ter ânimo, que nós passaremos por momentos, sim, difíceis, por momentos de perseguição, por momentos de isolamento, por momentos de sofrimento, mas tem de bom ânimo, irmãos. Nosso Senhor Jesus venceu o mundo. Tem de bom ânimo. Espera, pois, no Senhor. Tendo em vista isso, irmãos, gostaria de fazer 4 aplicações rápidas. A primeira: Deus deve ser o nosso escudo, a nossa luz, salvação e fortaleza. Nós, como Davi, devemos declarar que a nossa fé, o nosso amor estão firmados no Senhor. Segundo, o nosso anseio pelo culto público. Nós devemos ansiar por ter essa comunhão com Deus. Irmãos, que a partir de hoje a nossa oração seja: Senhor, eu quero cultuá-lo, eu quero estar novamente na nossa igreja para cultuar com meus irmãos, para ser ali, Senhor, ter os sacramentos, para ter ali, Senhor, oração pública, para ter a leitura bíblica, para ter a Tua palavra pregada. Senhor, nos devolva o cultuar publicamente. Nós tivemos isso a vida inteira e está sofrendo, está sendo difícil não ter isso esses dias. Terceiro ponto, irmãos, nós devemos orar e devemos ver alguns pontos que estavam na oração de Davi para nós colocarmos na nossa oração. Nós devemos clamar, nós devemos buscar a presença de Deus, saber que Deus nunca vai se esconder de nós, que Ele sempre vai ter a face para nós, estar sempre sorrindo. Foi conquistado isso em Cristo Jesus. Nós devemos pedir acolhimento para Deus, que Deus nos acolha. Devemos pedir que Deus nos ensine e devemos pedir que Deus nos livre de cair das mãos dos nossos adversários. O maior adversário que nós temos na nossa vida, irmão, é o pecado. O Covid-19 é um vírus. Vai passar, irmãos, vai ter vacina. Logo isso vai diminuir. Todo ano nós seremos vacinados contra o Covid-19. Vai chegar. Mas o pecado, irmãos, vai ser a nossa luta do dia a dia. Portanto, não devemos fraquejar agora. Não devemos mudar o foco. Nós devemos lutar contra o pecado, contra aquilo que nos persegue e quer tenazmente tirar-nos da presença de Deus. E por último, irmãos, nós devemos ter fé e esperança que Deus se revela bondoso para nós em qualquer situação. Por mais que a gente passe por dificuldades, o Senhor Deus se revela bondoso para nós. Nós devemos ter a plena convicção, irmãos, para concluir, que Cristo é o nosso abrigo no temporal. Ele é o socorro na tribulação. Portanto, irmãos, tudo que nós vimos nesse salmo, Cristo é o tema principal, e não o rei Davi. Todos os dados, tudo que se contém neste salmo aponta para Cristo. Jesus veio à terra, Ele conheceu os sofrimentos que enfrentaria antes, Ele sabia tudo que Ele ia passar, mas Ele não teve medo. Ele sabia que seu Pai seria sua luz, salvação e fortaleza. Jesus sabia que todos os seus inimigos tropeçariam e caíram. No momento mais dramático da cruz, Jesus clamou por seu Pai para que não se afastasse dele, mas mesmo assim, para que fosse cumprido aquilo que estava prometido, o Senhor Deus se afastou deles. Nosso Senhor Jesus enfrentou falsos testemunhos, violência e, sobretudo, esse salmo, irmãos, é um salmo que fala de pecado e redenção. O pecado, irmãos, está com a gente, a redenção em Cristo. Portanto, irmãos,
como esse salmo aponta para o Redentor repentinamente, o qual viria sofrer injustiça, violência e, ao final de tudo, sofreu a rejeição do seu próprio Pai, com quem teve um relacionamento sempre na eternidade. Tudo isso, irmãos, para que nós pudéssemos conhecer o perdão e a aceitação, a vida e a esperança por meio dele. Nós jamais seremos rejeitados por Deus, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e sofreu e tomou o cálice da ira de Deus. Por isso nós não seremos rejeitados. E porque ele ressuscitou no terceiro dia, irmãos, porque ele não ficou naquela tumba, porque o nosso Senhor Jesus, através do poder do Santo Espírito, ressuscitou. Por causa disso, irmãos, e por causa dele, por meio dele e para ele, nós podemos crer que o amanhã será numa esperança gloriosa de vida eterna. Portanto, irmãos, ao nosso Senhor Jesus, Rei de todo o universo, que disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o nosso Senhor Jesus, que quando João Batista ouviu de longe, gritou: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele, irmãos, e somente a ele, seja a glória, e a nossa fé e esperança estejam derramadas nele, para que, quando sairmos de tudo isso que está acontecendo, a gente possa estar aqui juntos, todos nós, e cultuarmos o nosso Deus maravilhoso, novamente, irmãos, e ali, sem precisar estarmos isolados uns dos outros. Mas até lá, irmãos, todas as medidas que a gente puder para se proteger, nós faremos, sabendo que no tempo de Deus, tudo estará resolvido, como esteve para Davi. Davi voltou, foi rei, reinou por muitos anos, depois o seu filho assumiu o reino. Depois, pelo pecado do seu filho, o reino foi dividido. Mas tudo que Deus prometeu para Davi, ele cumpriu. E tudo que está prometido para nós, irmãos, o nosso Deus vai cumprir. Portanto, não tenhamos medo, não ficamos ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Senhor Jesus vive. Nós teremos um amanhã glorioso, seja nessa vida ou na próxima. Vamos abaixar nossas cabeças, irmãos, vamos orar. Santo Deus e nosso bendito Pai, nós te agradecemos porque é maravilhoso saber, Senhor, que por mais que nós lemos esses salmos e vemos o sofrimento que Davi estava passando e a vontade dele de estar no templo, professando a sua fé, mostrando, Senhor, que o Senhor Deus era para ele luz, salvação e fortaleza. Depois nós vemos a vontade de Davi estar no templo para salmodiar e cantar esse salmo mesmo que ele estava compondo. Depois vemos a oração, Senhor, onde ele clama, ele busca o Senhor, ele pede que o Senhor não esconda a face dele, pede ensinamento. Depois ele conclui, Senhor, falando de maneira maravilhosa que verá a bondade do Senhor na terra. E por fim, Senhor, tem de bom ânimo, fortifique e tem de bom ânimo. Senhor, nós sabemos que esse salmo é maravilhoso, bonito, é uma poesia maravilhosa que remete ao nosso Senhor Jesus. Ele, Senhor, que não deveria vir a essa terra e veio. Ele que não deveria sofrer e sofreu. Ele que não deveria morrer, mas morreu. Tudo isso, Senhor, para nos salvar. Portanto, Senhor, nós sabemos que o poder que opera em nós, em Cristo Jesus, em todos nós santos, é muito maior do poder que está no mundo. Portanto, Senhor, nós pedimos a Ti, clamamos a Ti, Senhor, abrevia esse tempo, Senhor, que nós passaremos longe, sem podermos fazer o culto público com toda a igreja. Ó Senhor, abrevie, Senhor, para a glória do Teu santo nome, para que logo nós estejamos aqui em igreja, Senhor, para comemorarmos as benditas glórias do Senhor, para junto exultarmos e termos a nossa comunhão, Senhor, agora de uma maneira mais profunda, que nós possamos valorizar os relacionamentos uns com os outros. Aplique em nós, Senhor, esse salmo que aponta para a redenção em Cristo, que aponta, Senhor, para que entendamos que o Senhor nunca vai esconder a face da gente. Sempre que a gente buscar o Senhor em oração, sempre que a gente buscar o Senhor em conhecimento, sempre que a gente buscar o Senhor em comunhão, em afetos, o Senhor nunca vai poupar de nós, para nós, os seus afetos. Ó Senhor, que esse momento seja de crescimento para nós como igreja, Senhor.
a nos relacionarmos melhor contigo e também com os nossos irmãos. Nos dê esse crescimento, Senhor. Nos dê essa vontade de crescimento. Nós temos ligados uns para os outros. Nós temos mandado mensagens. A tecnologia tem ajudado, Senhor. Mas nós não temos abraçado os nossos irmãos. Nós não temos estado juntos. E, Senhor, para a Tua glória, abrevia esse tempo. Que seja curto, Senhor. Que seja aquilo que o Senhor quer mostrar para nós como igreja. Nos revele, Senhor, para que possamos voltar a estar juntos aqui. Também, Senhor, que o Senhor esteja com nós e conosco, e que cada atitude que teremos, tudo que faremos ao longo, Senhor, permita-nos que em nossas ações nós não sejamos levianos nos aconselhamentos, que nós não brinquemos com coisas sérias, Senhor, mas tire esse vírus, Senhor, mande a cura, Senhor, cuide de nós. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque alguns irmãos ao longo desses dias passaram mal, mas já estão melhores. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Flávio, que melhorou, que estava com febre, depois teve tosse, mas já está melhor. Por demais irmãos, Senhor, que nós temos orado nos grupos de orações, pelo Valdeci, marido da Nora, pai do Juliandro. Nós também oramos e agradecemos, Senhor, pelo Paulo, irmão do pastor Mauro, que está melhor, pelo Wilson, conhecido da Leia, que também está com Covid-19, mas está melhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos orado e o Senhor tem respondido. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos vida, cura, temos visto que as coisas estão mudando. Nós te agradecemos, Senhor, porque embora estejamos impedidos de estar juntos fisicamente, como nós temos o mesmo coração, o mesmo Espírito, no nosso coração o mesmo Espírito, nós estamos juntos em comunhão. Ó, Senhor, e como o cântico que a gente aprendeu uma semana antes de estarmos fechando as portas para o culto público, fortaleça a nossa comunhão, Senhor. Em Cristo Jesus, por mais difícil que seja, Senhor, o Senhor tem poder para isso, para quando chegar o dia de estarmos juntos novamente, nós possamos festejar, salmodiar, cantar, mostrar aqueles dons e talentos que a gente tem e que o Senhor deu para nós, com mais maturidade, com mais amor, e louvando melhor o Teu santo nome por isso. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Pedimos que aplique aquilo, Senhor, que foi exposto no texto hoje. E sobretudo, Senhor, nos faça entender que nós devemos, Senhor, em toda a situação, esperar no Senhor, ter bom ânimo, fortificar o coração e esperar, pois, no Senhor. No nome bendito do nosso Senhor Jesus, que morreu, que sofreu pelos nossos pecados, pelo nome bendito do nosso Senhor Jesus, que está, depois de ter completado a obra, à tua destra, Senhor. Pelo nome bendito dele que nós oramos e pedimos, Senhor, nos abençoe ao longo dessa semana. Mais uma vez, oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém.